Quando a gente está começando uma atividade nova, é comum a gente cometer alguns erros de iniciante, de principiante. E na fotografia não é diferente. Tem alguns erros que são bem comuns já na minha jornada de ensinar milhares de pessoas fotografia. A gente vai mapeando e vendo o que o pessoal mais faz de erro, né? E esse vídeo é justamente para isso, para te mostrar quais são os erros mais cometidos e como a gente pode contornar eles de uma maneira bem simples. Então, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida, independente do equipamento, independente do teu nível, tá? Se tu te interessar por esse conteúdo, depois, no final do vídeo, vai ter um link aqui que vai te levar, ele vai estar na descrição, ele vai te levar para a página do Método 20 e vai te mostrar tudo sobre ele. Agora, vamos lá para o conteúdo. Como a gente falou, então, quem está começando normalmente comete esses erros e é comum, é normal, isso aí acontece, mas vamos ver um por um e o que a gente pode fazer, tá? Quais são as maneiras mais fáceis da gente remediar esses erros, tá? E o primeiro deles é confiar no automático da câmera, porque, claro, quando a gente está começando, a gente não tem o entendimento dos pilares da fotografia, do triângulo de exposição, do ISO, da velocidade do obturador, da abertura de diafragma. A gente só não sabe. Tudo que a gente quer é levantar a câmera e bater a foto na nossa frente, fazer aquela imagem. E muitas vezes a gente acaba deixando a cargo da câmera fazer todas essas regulagens. Só que tem um problema, a câmera ela não sabe qual é a regulagem que a gente quer, qual é o resultado que a gente quer quando a gente vai tirar aquela foto. Pode ser que tu queira uma foto mais escura e a câmera não sabe disso. Pode ser que tu queira uma foto mais clara, a câmera não sabe disso. Ela vai sempre tentar fazer a média, tá? Pode ser que tu queira uma foto com aquele fundo borrado, mas a câmera não sabe disso. Então, tem várias maneiras da gente fazer isso. A mais difícil, digamos assim, é aprender sobre o triângulo de exposição, sobre o que cada regulagem faz e o que se impacta na tua foto final, né? Qual é o impacto criativo sobre a tua foto. Só que isso leva um pouquinho de tempo e tudo bem, não é algo muito difícil. A gente já tem aqui vários vídeos no canal também falando sobre o triângulo de exposição, como tu pode sair do modo automático. Então eu não vou me estender muito aqui nesse assunto, mas um jeito um pouco mais fácil é, depois que tu aprendeu pelo menos o básico sobre a abertura de diafragma, sobre velocidade do obturador e o ISO, é tu usar os modos semi-automáticos da câmera. Sim, não tem vergonha nenhuma, inclusive nem vergonha de usar o automático. Para quem está começando, eu recomendo utilizar o modo automático, tá? Pelo menos nos primeiros dias, nas primeiras semanas, para tu te familiarizar, para tu começar a criar uma visão fotográfica, para tu começar a pegar o jeito, a pegar gosto, tá? Sem se preocupar muito com a parte técnica, mas depois a gente tem que tirar as rodinhas da bicicleta e andar por conta própria, né? Então, um passo antes de tirar completamente as rodinhas, né, que seria utilizar o modo manual, então tu ter controle total da câmera, é tu usar o modo semi-automático, que no caso é prioridade do diafragma ou prioridade do obturador, tá? Tu vai dizer para a câmera, olha, eu quero fotografar com abertura de diafragma tal, abertura de diafragma 2.8, abertura de diafragma 4, F4, abertura de diafragma F8, F11, e aí ela vai fazer os cálculos para a velocidade do obturador para tu chegar numa exposição neutra, né? Numa exposição mediana, assim, nem muito clara, nem muito escura. Ou a prioridade do obturador, que é o contrário. Tu vai dizer, eu quero uma velocidade do obturador de tanto. 1/100, 1/1000, 1/4000, 1 segundo, 2 segundos, tu que vai dizer para a câmera. E ela vai regular a abertura de diafragma e o ISO para contrabalançar
essa abertura, essa velocidade do obturador que tu escolheu. Então vê que tu não está entregando para a câmera toda a criatividade, tu está tendo para ti, tu que vai dizer para ela, eu quero tal criatividade, ou seja, eu quero uma abertura de diafragma mais aberta para ter o fundo mais borrado, ou eu quero uma abertura de diafragma menor para ter mais coisas em foco, ou eu quero uma velocidade do obturador mais rápida para congelar o movimento, ou eu quero uma velocidade do obturador mais lenta para criar o borrão de movimento. Isso são escolhas artísticas, tá? Que tu vai tomar e aí a câmera vai te facilitar um pouco e vai contrabalançar essas medidas que tu tomou criativamente para chegar numa exposição média, né? Numa exposição nem muito clara, nem muito escura, tá? Então essa é a primeira coisa que muita gente erra, achar que, primeiro, modo automático é uma vergonha, não é vergonha, não tem problema nenhum, tá? E segundo é achar que só existe o automático ou o manual. Existe o meio termo, né? Que é entre o manual e o automático, que são os modos semi-automáticos, tá? Que eles são bem úteis. Eu, inclusive, utilizo bastante, principalmente a abertura do diafragma, tá? Se eu tô viajando, eu não quero pensar muito, eu tô caminhando pela rua, eu quero fotografar as pessoas caminhando na rua, eu quero fotografar os acontecimentos da rua, eu não quero estar toda hora mexendo na regulagem, eu vou usar a abertura do diafragma, a prioridade do diafragma para eu fazer as minhas fotos, tá? Mas quando eu tenho um tempo, eu vou fotografar uma paisagem, por exemplo, que ela não está se mexendo tanto, ou eu vou fotografar um retrato que a pessoa também não está se mexendo muito, ou a luz não está mudando a toda hora, eu vou utilizar o modo manual, porque eu já entendi como é que funciona a câmera. Só que o modo semiautomático também facilita bastante, tá? O segundo erro que muita gente comete, principalmente quem está começando, é no quesito de composição, tá? E como a gente sabe, composição é a maneira como tu organiza os objetos dentro da tua foto, dentro do teu frame, né? Tu vai colocar o objeto mais para frente, mais para trás, ele mais no canto, ele mais no meio. Tu vai fotografar na altura dos olhos, tu vai fotografar mais agachado ou mais de cima. Tudo isso aí são questões de composição, tá? Mas o grande erro que muita gente faz quando está começando é não prestar muito atenção nos cantos da foto, tá? Muita gente o que faz? Tem algum objeto que quer fotografar e fotografa, põe ele no meio assim mais ou menos da foto e esquece dos cantos. Às vezes tem alguns objetos que atrapalham a visualização, né? Que eles distraem o que realmente tu está fotografando. Às vezes pode ser um galho de árvore, às vezes pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Qualquer coisa que tire a atenção do teu objeto que tu está fotografando nos cantos, ele vai diminuir a tua imagem, ela vai ficar mais poluída, tá? Então, prestar muita atenção nos cantos que tu está fotografando é muito importante, tá? Eu também cometi esses erros logo no começo e agora é uma das coisas que eu mais presto atenção na hora de fotografar. Eu tô a toda hora vendo se os cantos eles estão com alguma coisa que está me incomodando, se tem um objeto que não deveria estar ali. Então talvez eu tente me aproximar mais do objeto que eu esteja fotografando, ou mudar a distância focal, ou me posicionar de uma forma diferente, para ter a imagem mais clara possível, o mais direto possível, né? Sem ter muitas distrações na foto. Então esse é um dos erros bem comuns aí para quem está começando, né? Ver bem os cantos da foto, que isso já vai fazer muita diferença nas tuas imagens. E a nossa próxima dica também tem a ver com prestar atenção, só que agora não nos cantos, mas no fundo da tua imagem. Digamos que tu esteja fotografando um retrato, então o principal da tua foto é aquela pessoa que tu está retratando. E tudo que tu tem no fundo da imagem vai te... da mesma forma que os cantos eles atrapalham a chamar a atenção para o centro, o fundo também, ele distrai as pessoas, né? Então, sempre que tu vai fazer alguma coisa, algum retrato ou qualquer tipo de fotografia, presta atenção no fundo, vê se tá com muita coisa acontecendo no fundo, procura algo um pouco mais simples. Eu vou usar o exemplo do retrato aqui. Muita gente nem presta atenção no fundo que tu está fotografando, mas às vezes só de tu mudar a pessoa, por exemplo,
eu tô aqui, tem esse quadro atrás de mim que pode ser que esteja atrapalhando. Então talvez, se eu me mudar para a parede do lado aqui, não tenha quadros nenhuns. E isso facilita a pessoa a visualizar o retrato, no caso, né? Então, procura por fundos mais simples, pode ser aquele plano de céu, né? Aquele plano sem nada atrás, pode ser algumas folhagens que sejam mais uniformes, tentar tirar o máximo de distração possível para esse retrato. Então, a gente ter muita atenção, primeiro nos cantos da nossa fotografia e depois no fundo, dependendo do tipo de fotografia que tu está fazendo. Quanto menos distrações, melhor, tá? Quanto menos ruído na nossa foto, melhor. Outro erro que muita gente comete é de não usar o tripé na fotografia. É claro que vai depender muito do tipo de fotografia que tu faz, mas o tripé ele é um ótimo aliado para a gente conseguir imagens mais nítidas, imagens com mais detalhes, imagens de melhor qualidade quando a gente tem pouca luz disponível, né? E imagens sem tremor no geral, imagens como um todo no melhor qualidade. Só que depende muito do tipo de fotografia que tu faz. Se tu faz aquela fotografia que faz uma foto aqui, daqui a pouco tu já muda o teu fundo, tu faz uma foto um pouquinho mais adiante, tu tá toda hora se movendo, se mexendo, é claro que o tripé ele não vai te ajudar. Mas muitas vezes, tá? Isso também aconteceu comigo. Eu no começo eu não utilizava o tripé, então eu pegava a câmera na mão, fazia fotografias de paisagem, fazia retratos, fazia fotografias de comida, de arquitetura, tudo segurando a câmera na mão. E eu tirava 1 milhão de fotos, tá? E aí esse 1 milhão de fotos, elas não ficavam boas. Aí, a partir do momento que eu comecei a incorporar o tripé na minha fotografia, primeiro, eu desacelerei um pouco, eu comecei a pensar mais nas composições, tá? Eu comecei a pensar mais nas regulagens que eu estava utilizando, mas o mais importante, eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes que quando eu estava fotografando sem o tripé, eu não prestava, eu estava a todo momento procurando ângulos diferentes e, enfim, eu não me concentrava em uma coisa e fazia essa coisa, né? Eu não me concentrava nessa composição aqui. Com o tripé é diferente, tu se concentra numa composição, tu desacelera e aí tu começa a prestar atenção nos detalhes, tu começa a fazer aquele ajuste fino nas tuas fotografias e isso me ajudou bastante a entender mais sobre composição, sobre iluminação, sobre a variação da luz no mesmo objeto, né? Tudo isso aí o tripé me ajudou. Fora que eu consegui fotos com maior qualidade. Então, se tu é um cara que não gosta de usar tripé, não precisa comprar um, mas pega emprestado de alguém ou aluga por um dia ou dois e faz isso que eu te falei. Tenta focar em poucas composições, tenta fazer aquele ajuste fino nas composições que tu vai ver, que tu realmente vai ter um novo entendimento sobre a fotografia e as tuas fotos elas vão ter mais qualidade. E outra dica que eu tenho para dar é sobre a edição na fotografia. Muita gente que está começando não presta muita atenção na hora de editar a foto. E é como eu sempre falo, a fotografia ela é metade em campo e a outra metade na edição, no computador. Porque, sim, tu precisa ir a campo, fazer uma composição legal, achar um objeto legal, esperar uma luz certa, fazer o foco, fazer as configurações. Tudo isso aí é necessário fazer, mas isso é só metade do caminho para tu ter uma grande fotografia, né? Para ter uma grande imagem final. E a outra metade é tu editar a foto. E quem está começando muitas vezes não presta muita atenção nisso, ou quando faz a edição, faz de uma forma muito rápida, faz de uma forma muito simplista e a foto muitas vezes acabam piorando a foto, ao meu ver, tá? Eu também, quando comecei, eu vejo as minhas edições do começo e eu realmente piorava as fotos, ao meu ver, né? Na minha visão de hoje. Então, estudar bastante os fotógrafos que tu gosta, ver as cores que eles usam, dar uma olhada no nível de contraste que tem essas fotografias e tentar reproduzir, pelo menos, de uns 2 ou 3 fotógrafos que tu goste, tentar fazer alguma edição parecida para tu realmente entender o que precisa fazer na edição para chegar naquele resultado, tá? Isso é muito importante, isso eleva o teu nível de uma forma absurda. Só que
eu não tô dizendo para tu copiar eles, eu quero que tu só entenda como é que chega naquele resultado e a partir daí tu começa a criar o teu próprio estilo, certo? Então, prestar atenção na tua edição é muito importante, saber utilizar as ferramentas também é muito importante, o Lightroom, o Photoshop ou qualquer outro software de edição também. Não existem só esses dois no mundo, existem tantos outros aí, de graça ou pagos, tá? Mas prestar atenção na edição, ela vai realmente elevar a tua foto para outro nível. E se tu gostou desse conteúdo, tu quer realmente aprender mais sobre fotografia, tu quer que eu te pegue na mão, tá? Independente do nível que tu esteja, nível 0, nível básico, nível intermediário ou avançado, o Método 20 ele vai ter aula para ti. Ele é separado por níveis, né? Então começa no nível bem iniciante e eu te levo até técnicas bem avançadas para tu fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostou, dá uma olhada no link aqui da descrição, tá? Ele vai te levar para a página do Método 20. Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!